Bom dia, irmão, paz do Senhor, mais uma vez juntos, louvando o Senhor logo pela manhã, fazendo o nosso devocional, com muita alegria no nosso coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 13 e 14. São dois temas muito interessantes, dois capítulos muito interessantes da Palavra de Deus. Eu creio que vai ser uma bênção para a gente nessa manhã meditar nesse texto, tanto do capítulo 13 quanto do capítulo 14 de Deuteronômio. Nosso devocional descoberto, então abra sua Bíblia, lembre-se de responder as perguntas para que você possa ser direcionado no texto da maneira mais correta e possa obter o melhor do texto. Esse capítulo 13, ele pode ser resumido numa pergunta. Uma pergunta tem nesse texto, que paira sobre esse texto e que nós precisamos responder. O que fazer quando alguém quiser te desviar do Senhor e da sua palavra? É um tema muito interessante, é aqui a parte do cuidado, a parte do cuidado que Moisés está falando, Recorda, ok? Lembra, olha para o passado, obedece, cuidado. Então, dentro dessa palavra cuidado, está justamente isso aí. Quando Moisés diz, olha, você vai entrar na terra, vai habitar nas casas, vai ser próspero tudo que você tem, e aí então Deus vai provar você. Interessante demais essa ideia de que Deus vai provar você. Deus vai permitir que um falso profeta se levante no meio do povo. Esse falso profeta vai profetizar e vai acontecer algo, aquilo que ele profetizar. E logo em seguida esse falso profeta que profetizou e aconteceu o que ele disse, ele vai te chamar a cultuar outros deuses. A gente sabe que essa é a prova de toque, esse é o que nós chamamos de pinga-fogo, Esse é o pinga-fogo. Nós sabemos que um falso profeta é um falso profeta quando ele diz e não se cumpre. Aqui não. Deus vai permitir que esse falso profeta, ao falar, se cumpre o que ele disser. E aí, então, ele vai te chamar para você cultuar os falsos deuses. Então, o ponto central aqui é quem é maior? Quem é mais importante? O mensageiro ou a palavra de Deus? O profeta ou a palavra de Deus? O ministro ou a palavra de Deus? O pastor, o pregador? Aí nós podemos entrar em outras esferas de gente aí que se diz o apóstolo ou a palavra de Deus. Nós vivemos num momento, e esse parece que nunca passou, desde muito tempo é assim, as pessoas reivindicam para si mesmas a autoridade máxima quando vão pregar ou ensinar. A autoridade não está no mensageiro, a autoridade está na mensagem. É a palavra de Deus, é ela que tem autoridade. O pregador tem autoridade enquanto ele permanecer fiel ao texto bíblico. Ele perde a autoridade quando? Quando ele abandona as escrituras sagradas. Então a autoridade não está em mim, a autoridade não está no pastor, a autoridade não está no pregador, a autoridade não está num bispo, a autoridade não está num apóstolo, a autoridade não está em ninguém. A autoridade está no texto, e essa pessoa tem autoridade porque ela permanece fiel ao texto. Por isso que Deus agora está provando o povo dele, versículo 1 ao 5 do capítulo 13, dizendo justamente isso. Se esse falso profeta profetizando, você não sabe o que é um falso profeta, que ele profetiza e acontece, então na sua cabeça tem o quê? Ele é um profeta verdadeiro, porque ele profetizou e aconteceu. Mas se ele te chamar para desobedecer a palavra de Deus, se ele te chamar para cultuar outros deuses, o que você vai fazer? Você vai ficar com o profeta ou com a palavra de Deus? E muita gente, irmãos, muita gente, na realidade a maioria dos cristãos hoje em dia fica com
aquele profeta, ou com aquele pregador, ou com aquele pastor, com aquele apóstolo, ministro, seja ele quem for, deixa a palavra de Deus para ficar com um homem. E aqui eu quero dizer para você, você não pode fazer isso. A autoridade de um ministro, a autoridade de um pastor, a autoridade de um profeta, a autoridade de alguém que se diz enviado de Deus, está não nele, mas na palavra que ele está pregando, se de fato é a palavra de Deus. Porque se ele sair desse texto, se ele disser qualquer coisa que está além ou aquém desse texto, ele perdeu sua autoridade. Josué é advertido a isso, você vai permanecer no livro dessa lei, você vai ser forte e corajoso para meditar e fazer e obedecer tudo quanto nele está escrito, você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, você não aumenta e nem diminui, você permanece nesse texto, então Deus está com você e vai fazer você prosperar. Foi o que nós vimos no capítulo 11 e 12, no devocional anterior. Permanecendo nesse texto, nessa palavra, que você terá a bênção de Deus. Então a bênção de Deus não está no que o pregador diz, ou no que ele, entre aspas, profetizou, está na palavra de Deus. Porque se você obedece a palavra de Deus, a bênção de Deus está sobre você. E o que você faz? O povo de Israel aí, no texto sagrado, é orientado a pegar esse falso profeta e matá-lo apedrejando ele. Por quê? E aí veja a seriedade com que Deus leva isso. Veja que as pessoas muitas vezes estão brincando aí de ser, eis que te digo, fala aí com você, meu servo. Olha, cuidado com isso. Tem muita gente brincando com isso, tem muita gente usando isso para adquirir favores financeiros e sexuais. Foge disso, meu irmão, foge disso. Foge disso, é pura besteira, é balela. Tem vídeos aí à torta e direita. Crianças que foram arrebatadas, que foram para o céu. Mentira. Crianças que viram Jesus. Mentira, irmão. Quem você viu, meu filho? Eu vi um vídeo aí outro dia. Quem você viu? Eu vi. Aí a criança fala lá, nem 10 segundos do sonho que teve. O pai dá uma interpretação no sonho e tal. Mentira, gente. A criança não viu com Jesus coisa nenhuma. Eu vi vi as crianças sendo arrebatadas. Eu também fui arrebatado. Mentira. Mentira. A gente tem uma pessoa na Bíblia que foi ao terceiro céu. Foi Paulo. Ele foi ao terceiro céu. E Jesus disse, ninguém foi ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, o próprio Senhor Jesus põe um limite muito grande nisso. E Paulo, quando diz que foi ao terceiro céu, ele nem sabe se foi de fato no corpo ou fora do corpo. Nem ele consegue dizer como é que isso aconteceu. E as pessoas hoje têm aí toda a perspectiva e gravam vídeos e... É mentira, irmã, balela isso. Não creia nisso. Não acredite nisso. Eu vi um homem de branco, não sei o que dizer. Mentira. Jesus, quando ele aparece ressurreto dentre os mortos, já glorificado, quem o viu caiu como morto. Viu a glória de Deus. Não viu um homem vestido de branco. Não. Isso é mentira, irmão. Isso é engano. Não acredite nisso. Por isso aqui está o alerta, Deus está testando você, Deus está provando o seu povo para ver se seu povo vai ficar com o homem ou com a palavra de Deus. E a nossa mente está cativa à palavra de Deus, não ao que a pessoa disse, a experiência que a pessoa teve, ou a profecia que se cumpriu, não. O nosso coração está na palavra de Deus. Esse texto me faz lembrar de 2 Tessalonicenses, quando Deus lhes dá o espírito do erro, para que acreditem no erro. Vocês querem acreditar no erro? Vocês querem viver no erro? Então Deus dá o espírito do erro para eles e os entrega a uma disposição mental reprovável. Então assim, nós precisamos estar cativos à palavra de Deus. Se alguém chegar, seja um pregador, seja um profeta, seja ele quem for, pode ter o nome que for, pode dizer o que for, meu irmão, nós ficamos com a palavra de Deus. Se essa pessoa disser qualquer coisa que está além ou aquém da palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Amém? Entendido isso?
Muito importante isso. Por quê? Porque o diabo também faz sinais, o diabo também faz milagres, o diabo também faz maravilhas. 2 Tessalonicenses é muito claro em falar disso. Nós vemos aí também os próprios magos do Egito fazendo sinais. Então nós não estamos com o nosso coração em sinais, porque até o diabo pode fazer sinais. Nós estamos cativos à palavra de Deus. Dela não fugimos, não aumentamos nem diminuímos, não nos desviamos dela nem para a direita nem para a esquerda. Ela está acima de tudo e de todos. Amém, irmão? Claro isso? Eu espero que sim, querido, porque essa era uma grande tentação que o povo de Israel iria passar, e é algo também que nós passamos hoje em dia. Essa palavra de Deus, que está acima de tudo e de todos. Por quê? Porque Deus é o Senhor e a sua palavra está acima de tudo e de todos. Agora, você também, o texto continua. E se, agora ele fala, primeiro um falso profeta, alguém que você não conhece, chegou lá e tal de repente. Mas e se for as pessoas da sua própria família? Eu acho interessante esse capítulo 13, o versículo 6. Quero até ler para você ver assim a ênfase que Moisés dá. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo a quem ama como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu e nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morras, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Um texto muito grave, um texto muito sério que nós temos diante de nós. Isso não quer dizer que nós devemos sair matando ninguém, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O princípio aqui para Israel é esse, né? Israel aí está vivendo como nação diante dessa perspectiva. Nós não fazemos isso, mas aqui fica o ponto, a seriedade que Deus leva a essa questão de que alguém queira desviar de você. Seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, a mulher do teu amor, o teu amigo que você ama como a sua própria alma. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém está acima da palavra de Deus. Jesus, lá em Lucas 14, diz algo muito parecido aqui do que isso. Você não pode ser meu discípulo se você amar mais ao seu pai, à sua mãe, ao seu cônjuge, aos seus filhos, a si mesmo, aos seus bens, do que a mim. Você não pode me seguir, você não pode ser meu discípulo. E ele repete isso 3 vezes nesse mesmo capítulo, falando disso. Então aqui fica o mesmo princípio. Nós temos a Deus acima de tudo e de todos. Não há rival, não há ninguém na minha família, nem meu cônjuge, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus filhos. Eu não vou desobedecer a Deus, eu não vou abrir mão de Deus por nada e nem por ninguém. Nós não temos que sair matando ninguém, ok? O texto aqui do Antigo Testamento está falando em apedrejar, em matar essa pessoa que te chama para adorar outros deuses. Aqui mostra, primeira punição que deve ser dada, mas aqui também revela o grande amor que você deve ter por Deus. O amor a Deus está acima de todas as coisas. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento.
e com todas as tuas forças. Ele é o grande amor da sua vida. Não há rival, não há ninguém que você ame igual. Ele é o primeiro, Ele é o único. Não nos desviamos do Senhor, nem por profecias, nem por eventos, sinais que se cumpriram. Não nos desviamos do Senhor e da sua palavra, nem por familiares. E aqui tem um ponto sensível. Pastor, o que nós fazemos com os nossos familiares que não são crentes? A primeira coisa que você deve fazer é viver a sua fé de maneira séria e coerente. Não espere que a sua família respeite a sua fé se você mesmo vive uma vida cristã desleixada. Você falta os cultos, negocia cultos, não lê a Bíblia direito, não ora direito, vive uma vida relaxada, sua família não te pega em oração, sua família não pega você clamando ao Senhor, servindo ao Senhor. Sua família vê você falando mal da igreja, vê você reclamando da igreja, vê você flertando com o pecado. Não espere que a sua família leve a sua fé a sério. Então a primeira coisa que você tem que fazer é levar a sua fé a sério. É a primeira coisa que você tem que fazer. É ter uma vida coerente. Sua família precisa olhar para você e ver a transformação. A partir do momento que essa pessoa se tornou um cristão, nós não vemos essa pessoa envolvida em intriga, nós não vemos essa pessoa mentindo, nós não vemos essa pessoa fraudando, nós não vemos essa pessoa na imoralidade mais, nós não vemos essa pessoa vivendo como ela vivia. Há uma transformação nítida, uma mudança radical e nítida no caráter, no temperamento, na conduta dessa pessoa. Essa pessoa realmente mudou, a santidade na vida dessa pessoa. A pessoa ama a palavra de Deus, ela ora, há uma sinceridade na vida dessa pessoa, há uma firmeza na vida dessa pessoa. É um esposo maravilhoso, é uma esposa maravilhosa, é um filho maravilhoso. Não queria estudar, agora estuda. Era respondão, brigão, agora se submete aos pais, é obediente, é prestativo. Pronto. Uma vida coerente, uma fé sólida e forte. As pessoas vão olhar para você, vão respeitar você e vão respeitar a sua fé. Primeiro ponto que você deve ter, é a primeira coisa que a sua família precisa ver em você, é que você tem uma vida mudada, transformada e que você leva muito a sério a sua fé. Não espere que ninguém respeite sua fé se você está vivendo na hipocrisia. Não espere respeito pela sua fé, consideração pela sua fé, ok? Vivendo uma vida coerente, né? Vivendo uma vida fervorosa, vivendo uma vida cristã genuína, verdadeira, de uma vida transformada, exija com amor, mas com firmeza, que a sua família respeite sua fé. Acho que isso é muito importante. Olha, vocês concordavam comigo, vocês iam comigo para os bares, vocês iam comigo para a night, Cristo entrou na minha vida. Eu não faço mais isso. Então respeite a minha fé. Eu respeito a sua fé. Eu respeito se você não quer ir para a igreja, eu respeito se você quer beber, quer fumar, eu respeito se você quer viver uma vida de moralidade. Eu não concordo, mas eu respeito. Eu acho que você deveria mudar de vida, mas eu respeito. Eu respeito se você quer consultar lá no centro de macumba, se você quer ir para outra igreja, se você quer... Eu respeito isso aí. Eu não concordo, mas eu respeito. Respeite a minha fé. Respeite a minha decisão de servir a Cristo. Respeite se eu não quero mais ir para o boteco. Respeite a palavra de Deus, a Bíblia. Respeite o meu momento de oração. Respeite minha vida devocional. Respeite se eu quero ir para o culto. Respeite isso, porque eu respeito você. Acho que essa firmeza, não precisa criar a Terceira Guerra Mundial, mas essa firmeza, seu cônjuge precisa entender que ele precisa respeitar a sua fé. Sua família precisa entender que se o culto para você é mais importante. Então, tem um familiar aqui me visitando. Olha, eu vou para o culto agora, fique aí, daqui a 2 horas eu estou de volta. Tá bom? Pode ficar aí, tem outras pessoas da família aqui. Enquanto isso, eu vou para o culto. Poxa, a gente veio na sua casa. Vocês vieram na minha casa, mas eu tenho culto. E daqui a pouco eu estou de volta. Tá bom? Então, a sua família precisa ver que você leva isso a sério.
A partir do momento que eles virem isso, eles vão chegar mais cedo na sua casa porque você vai para o culto. Ou eles vão vir no sábado porque você no domingo vai para o culto. Então, se você não levar a sua vida cristã a sério, não, meus familiares estão aqui, então eu não vou para o culto não, tá? Eu vou ficar em casa, viu? A tia visita na minha casa. Então, sua fé, qualquer coisa, é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. Aí, então, não espere que ninguém respeite. Não espere que ninguém leve a sério a sua fé. Porque você não leva a sério a sua fé. Entendeu? Você não está levando a sério a palavra de Deus. Então não espere que ninguém leve a sério a palavra de Deus e a sua fé. Então a primeira coisa, você deve viver de maneira coerente, você deve levar a sério a sua fé e você deve pedir isso à sua família. E exigir que eles respeitem a sua fé. Ok? E em terceiro lugar, não seja infiel a Deus por causa de nada nem ninguém. As pessoas vão pedir para você ser infiéis. Pare de orar, negocie oração, a palavra de Deus, não seja tão radical, não é necessário ir no culto todo domingo, e aquela coisa toda, você não deve ser fiel a Deus, enfim. Então aí você deve continuar sendo fiel a Deus. E nem sempre você tem que trazer uma resposta naquele momento, você tem que brigar com as pessoas, você tem que estar discutindo com ninguém. Não, simplesmente siga a sua vida cristã. Siga a sua fé, continue firme, sendo fiel ao Senhor, porque Ele te amou, Ele morreu naquela cruz por você, enviou seu Filho naquela cruz por você, ok? Então você é grato a Deus. Então, assim, eu acho que essas coisas trazem uma boa impressão para a sua família, mostrando para a sua família que você leva a sua fé a sério, há uma coerência entre o que você diz e entre o que você vive, né? A sua família entende que a sua fé é uma fé verdadeira, genuína, você não está brincando de ser um cristão, você não está brincando de ser um crente, você é um crente de verdade, a sua família está vendo isso e automaticamente eles vão passar naturalmente a respeitar isso e se não respeitarem à vontade, com alegria, vão precisar respeitar porque você tem uma fé e você vai vivê-la. Ok? Então assim, isso é muito importante, acho que há muito engano nesse sentido, hoje nos cristãos, há meio que uma idolatria da família hoje, colocando a família acima da palavra de Deus, acima do próprio Deus. Totalmente errado. Esse texto mostra pra gente, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. Jesus também disse que você não deve fazer isso. É um texto que é uma ideia, um princípio bíblico, que não está apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo. Entrando no capítulo 14, aqui o texto começa dizendo, vocês são filhos do Senhor, então vocês não vão fazer marca no corpo de vocês. Vocês não vão comer qualquer coisa, porque esses animais trazem doença. Está aí o Covid-19 que não nos deixa mentir, a SARS, a H1N1, a gripe suína, enfim. Tudo isso vem por alimentos errados, né, que o pessoal geralmente do Oriente aí, a China, outros países gostam de comer essas coisas, acabam tendo esse problema e transmitindo doenças para si mesmo e também para os outros, né? Inevitavelmente. Então, assim, tem que ter cuidado e ali vai ter uma lista de coisas que você pode e não pode comer, né? E uma delas é morcego, tatu, enfim, tem um monte de coisa de bicho lá que diz que você não deve comer. E nós devemos seguir isso, irmão, porque é saúde para a gente está vendo aí, com toda a ciência que nós temos, com vacinas, remédios e tudo, está aí o Covid-19 matando pessoas. No Brasil tem mais de 2 mil mortos já por causa do Covid-19. Nos Estados Unidos, num dia só morreu mais ou menos 2 mil pessoas num único dia, né? Então a gente vê assim uma situação complicadíssima, né? Então tem que ter cuidado, não come esses animais. Mas é interessante, aqui eu gostaria de puxar para a gente também, que o texto vai dizer que você não vai fazer marcas no seu corpo por causa dos mortos. E lá em Levítico, capítulo 19, versículo 28, vai dizer assim, a NVI vai dizer assim, não faça tatuagem, a tradução ali tá certinha, não faça tatuagem no seu corpo. E é um tema polêmico, é uma coisa que está muito em voga. O cristão pode ou não pode fazer tatuagem? Tatuagem saiu da periferia, né, da marginalidade, que era os presos que faziam, os piratas faziam, as prostitutas faziam, e aí então os criminosos faziam e gradativamente elas foram se tornando
algo mais comum, e aí chegou até hoje, como nós vemos, já tem algum tempo, a tatuagem virou moda, né? Virou moda a tatuagem, as pessoas fazem tatuagem, a torta é direita, tatuagem bonitinha, né, de coraçãozinho, de pássarozinho, versículo bíblico. Outro dia uma menina estava me atendendo no mercado, ela escreveu o Salmo 91 todinho, no braço, no antebraço dela lá e tal. Ela devia ter memorizado o texto, não apenas escrito e vivido, né? Mas vamos fazer o quê? Mas é a moda. Então, o cristão pode ou não pode fazer tatuagem? Então, é um tema polêmico, há muito simplismo quando se trata desse assunto. A maioria dos pastores tem dito, não, pode fazer, não tem problema nenhum, você não está fazendo para culto, não tem nada a ver com religião e tal, não sei o quê, não está fazendo para demônios, não está fazendo para cultos, o texto estava falando de cultos, e é verdade. O texto aqui de Levítico 19, 28 está falando sobre cultos a outros deuses, e é justamente esse o contexto. Mas deixa eu te fazer refletir numa coisa. O texto ali está dizendo que, e essa expressão do texto, né? Você não vai fazer nenhuma marca no seu corpo pelo Senhor. Então, a primeira coisa que você precisa entender, a palavra marca ali, o verbo ali, está certo, tatuagem está certo, não está errada a tradução tatuagem, está certo, você vai ver em dicionários internacionais do hebraico, vai dizer tatuagem, está certo, a tradução não está errada. Claro que eram marcas feitas em cultos e tudo, né? Então, não, mas a palavra em si quer dizer fazer uma marca, uma cicatriz, desenho, enfim. Tá? Então a ideia de tatuagem está certinha, não está nada errado. A tradução está correta. Agora, deixa eu te falar algo. O que nós precisamos entender é que Deus não quer que você faça marca no seu corpo. Há uma dignidade no corpo humano, porque no Novo Testamento o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Então essa é a primeira coisa que a gente vai entender, né, que é uma dignidade no corpo. O corpo, para os gregos, né, o corpo, ele era para os gnósticos, eles eram, o corpo, a ideia deles é que o corpo é algo imprestável, que Deus não quer o corpo, Deus quer o coração, Deus quer o espírito, a alma. E tem muito disso no ambiente cristão evangélico brasileiro, dizendo, Deus salvou tantas almas aqui. Não, Deus não salva a alma, Deus salva a pessoa inteira, né? Paulo vai dizer que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados íntegros para a segunda vinda do Senhor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que na ressurreição, nosso corpo, aquilo que é mortal será revestido de mortalidade, aquilo que é perecível, né? Aquilo que é o nosso corpo que é perecível vai se revestir de imortalidade. Então, veja, o corpo tem uma dignidade, o nosso Senhor Jesus saiu, Deus é Espírito, né? O próprio Senhor Jesus, o Verbo, o Espírito perfeito, eterno, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e Ele tem hoje um corpo da sua glória, assim como nós temos um corpo parecido com o dele. Então, veja, o corpo ganha uma dimensão no Novo Testamento de dignidade, acima de muita coisa, né, a ponto do próprio Senhor da Glória se fazer carne e estar em corpo glorificado, e teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Então veja, o nosso corpo pertence ao Senhor. Nós não somos de nós mesmos, vai dizer Paulo em Coríntios, né? Nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos daquele para que morreu e que ressuscitou. Então nós pertencemos ao Senhor. O nosso corpo pertence ao Senhor, a nossa alma, o nosso espírito pertence, todo o nosso ser pertence ao Senhor. A grande pergunta é, o que você vai fazer com o corpo do Senhor? Lembre, nós não somos de nós mesmos, mas nós somos daquele que por nós morreu e que ressuscitou. Se nós não somos de nós mesmos, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Ele e para a glória dele. Então o seu corpo, a sua mente não pertence ao espírito, não pertence mais a você, mas pertence ao Senhor. O que você vai fazer com o corpo de Deus? Deus quer que você faça tatuagem? Essa é a pergunta. A pergunta não é se eu quero fazer tatuagem. O cristão não faz essa pergunta. A pergunta do cristão é, o Deus a quem eu pertenço, quer que eu faça tatuagem? Quer que eu faça marcas no meu corpo? Por Ele. Não, eu vou fazer uma coisa aqui para Deus no meu corpo. Deus pediu isso para você?
Então é a primeira pergunta que você tem que fazer. Você tem que entender o corpo dentro da ótica bíblica do Novo Testamento. Somos templo do Espírito Santo, há uma dignidade extraordinária no corpo, tá bom? Então é hora da gente pensar e pensar com uma certa profundidade, não pensar simplesmente, não, isso aqui é algo e tal assim, e de qualquer jeito e maneira. Não, é pensar de fato, né, na dignidade que existe no corpo, que o corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação de Deus. Esse corpo que é templo do Espírito Santo, que pertence a Deus, por isso que nós não nos entregamos à imoralidade, esse é o contexto, né? Nós pertencemos ao Senhor, por isso não nos entregamos à imoralidade, nós não entregamos o nosso corpo a não ser ao Senhor, e há uma relação sexual dentro do casamento. Então esse é o contexto de que o nosso corpo pertence ao Senhor, nós não vamos entregá-lo a qualquer coisa, a qualquer situação. Então pense nisso. Eu acho que Deus já deixou expresso no Antigo Testamento que não quer que ninguém faça marca no corpo por ele. Não é seu culto que Deus quer. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, né? A tatuagem não tem nada a ver com o Evangelho, entendeu? Então assim, precisamos pensar nessas coisas, né? E o que nós temos aí hoje é um modismo. Tudo que nós estamos tendo aí na realidade é um modismo. É o piercing, que já passou, agora já até é meio feio esse negócio de piercing, já ficou ultrapassado, mas o pessoal aí, há 10 anos atrás, fervilhou, botou piercing na orelha, na sobrancelha, nariz, barriga, lábios, língua. Então assim, acaba que isso passa, porque é moda. Aí a moda é tatuagem, e tem muita mulher se tatuando, muito homem se tatuando, e os adolescentes querem se tatuar. Não, eu quero fazer uma tatuagem, tal, não sei o que, bem bonitinha e tal. Então assim, é moda, e a gente, o fator tatuagem, eu acho, e aí entra a questão dos adolescentes, né, e dos jovens. Eu acho que a gente pode negociar uma calça rasgada, né, uma coisinha assim, talvez até uma mechazinha de um cabelo pintado de azul, de laranja, de roxo, sei lá do que. É uma coisa que sai, né, não é uma coisa permanente, mas a tatuagem não. A tatuagem você não tem como tirar, né, e às vezes no impulso, na emoção do momento, naquela coisa, a pessoa faz a tatuagem e aquilo vai estar para sempre. Imagina você usar um corte de cabelo, uma mecha no cabelo que nunca mais vai sair. Ou você colocar uma maquiagem que nunca vai sair. Ou você colocar um adereço, uma bijuteria que você nunca mais na sua vida vai tirar. Você gostaria disso? Você usaria? Não, olha, isso aqui você vai usar, você nunca mais vai tirar esse brinco, nunca mais vai tirar isso aqui. A cor desse batom só vai ser essa e nunca mais vai ser outra. Essa mecha no seu cabelo vai ser essa e nunca mais você vai tirar. O que você acha disso? Você faria isso? Então assim, o adolescente, o jovem precisa pensar. E o adulto precisa fazer ele pensar. A gente que é adulto precisa fazer ele pensar. Então a moda passa, essas coisas passam, o nosso corpo acima de tudo, e a resposta bíblica eu acho que é essa, né, que nosso corpo é templo do Espírito de Deus, e Deus não quer, Deus não te pediu para escrever um versículo bíblico, fazer uma cruz, botar qualquer coisa que seja no seu corpo, ok? Porque o corpo da gente pertence ao Senhor. Não vamos entregá-lo à prostituição e tampouco vamos entregá-lo a qualquer coisa que não é da vontade de Deus, que Deus não nos pediu. Nosso corpo é para a glória de Deus, tudo que vivemos e fazemos deve ser para a glória de Deus, nosso corpo deve ser para servir ao Senhor, e dentro do casamento ter relações sexuais com o nosso cônjuge de maneira santa, agradável, alegre, feliz, prazerosa para a glória de Deus. Ok? Então são temas que a gente precisa rever, refletir. Eu acho que é um bom tema que nós podemos dar uma olhada, e aproveitando esse texto aqui, eu acho que é bem significativo. Deus te abençoe, meu amado irmão, na graça de Cristo Jesus.